Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, mais especificamente falar sobre literatura. E o nosso papo hoje vai ser sobre vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna. Então, dando prosseguimento à cronologia da literatura no Brasil, a gente teve uma fase em que não foi denominado como escola literária, porque, como eu disse na aula sobre pré-modernismo, o pré-modernismo não compartilhava entre seus principais autores, sobre seus autores, uma ideologia única. Então a gente não pode ter esse momento com uma escola, porque não se compartilha esse ideário. Então a gente tem o pré-modernismo, e no momento que ocorre o pré-modernismo e o propriamente dito modernismo, estão ocorrendo as vanguardas europeias que vão influenciar no modernismo. Então a gente tem as vanguardas, a gente vai ver as principais vanguardas, as que influenciaram os nossos escritores, e a culminância disso tudo, que é a Semana de Arte Moderna, que aí sim como marco inicial do modernismo no Brasil. Vamos lá, vanguardas europeias. Os movimentos de vanguarda emergiram na Europa nas duas primeiras décadas do século XX e provocaram ruptura com a tradição cultural no século XIX. Então, primeiro termo vanguarda, né? A expressão vanguarda é aquela que está antecedendo, está antevendo algo, né? Ela é de vanguarda, ela está adiantada para aquela época, não é isso? Então, foram extremamente radicais e influenciaram manifestações artísticas em todo o mundo. Então, essas vanguardas que nós vamos estudar europeias, elas foram radicais e vão influenciar todo mundo, inclusive o Brasil. Primeira vanguarda europeia que a gente vai dar uma olhada é o futurismo, com a valorização do futuro. E a gente percebe aqui nas obras artísticas, principalmente nessa aqui, a questão do bélico, né? O bélico, o alvo, enfim, que é uma presença da guerra que o futurismo carrega. Vamos lá. Primeiro movimento merecedor de classificação de vanguarda caracteriza-se pelo interesse ideológico na arte. Sua produção preconiza a subversão radical da cultura e dos costumes, negando o passado em sua totalidade e pregando a adesão à pesquisa metódica e à experimentação artista e técnica. A gente tem aqui um indivíduo que é o Marinetti, que é o grande cara do futurismo. Existe o Manifesto Futurista, né? E o futurismo, ele prega uma quebra de uma série de questões, e é muito radical, né? Ele acredita que através da guerra, né, o futurismo através da guerra, é que você faz uma higienização, né? Ou seja, muitas pessoas morrem, o mais fraco vai ser exterminado, e vai prevalecer o que é o mais forte. E esse forte, porque se ele é o mais forte, ele é o mais inteligente, ele é o mais preparado. Então ele vai trazer uma sociedade melhor. Essa é a crença futurista. E rompe esteticamente na escrita, com questões sintáticas. É bem radical mesmo, tá? Já o cubismo é a valorização do presente. A gente tem obras aqui, e sobretudo o cubismo, quando a gente fala de cubismo, a gente não pode relegar a importância de Pablo Picasso, que é o nome do cubismo. A gente tem uma obra clássica nossa, o Abaporu, de Tarsila do Amaral, que é ela tem uma influência imensa do cubismo, a arte dela é basicamente cúbica. Então, a gente tem essa questão da valorização do agora, diferente do futurismo, que acredita que toda aquela crença, ela trará uma humanidade posteriormente melhor. Resultado de experiências de Pablo Picasso, como eu disse, que viveu de 1881 a 1973, e de Georges Braque, de 1882 a 1963, esteve inicialmente ligado à pintura e teve por princípio a valorização das formas geométricas, né? Então, a gente percebe nas pinturas
a gente pode até voltar às pinturas, a geometria, né? Todas essas formas, ó, as linhas retas, o que é círculo bem marcado. Então a geometria é muito marcada na obra e a princípio é uma tendência artística muito da pintura. Entretanto, na literatura, caracteriza-se pela fragmentação da linguagem e geometrização das palavras, dispostas no papel de maneira aleatória, a fim de conceber imagens. Então, o indivíduo, ele escreve, por exemplo, frases, né, que essa aparentemente não vai ter muito sentido com essa, que não vai ter muito com a seguinte, enfim, aleatórias, mas que num todo contextual você entende ali a mensagem que está sendo transmitida, né? O cubismo é uma escola literária, uma vanguarda, se bem que escola, ela é uma vanguarda europeia que influencia bastante até os dias de hoje alguns dos nossos escritores, compositores e assim por diante. O expressionismo, né, de Eduardo Munch, ou Eduardo Munch, enfim, com essa obra clássica, né? Eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver. E algumas paródias, obviamente, voltadas para isso, como o nosso Homer Simpson, ali imitando o quadro, o Grito, de Eduardo Munch. O expressionismo tem como herança a arte final do século XIX e valoriza aquilo que chama de expressão. Por isso, expressionismo, a materialização criativa na tela ou no papel de imagens geradas no mundo interior do artista. Então ali ele extrapola, ele põe para fora essas angústias, né? Esse desespero no quadro, o Grito, né? A gente percebe o desespero dessa imagem, desse homem, desse indivíduo, desse ser, né? Então, expressionismo seria essa materialização criativa, né? Colocar para fora o interior do artista. O dadaísmo, que talvez seja a escola, sem sombra de dúvidas, a escola mais exótica, digamos assim. A gente tem aqui uma arte dada bem clássica para o dadaísmo, que é enfim, um mictório, algo do tipo, como arte. Então você rompe muito com o ideal e o modelo de arte que tinha-se até então, né? O dadaísmo, ele rompe drasticamente. Surgido em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, que durou, né, 14 a 18, constitui um grito de revolta contra o capitalismo burguês e o mundo em guerra. Então ele veio mesmo para escandalizar. Ele rompe com o que se tem de ideia de arte, né? Por isso, os dadaístas são contra as teorias e as ordenações lógicas. Então as coisas são realmente fora da lógica, as coisas são realmente colocadas de uma forma em que transgridam o que a burguesia, sobretudo, tem como arte naquele momento, ou pensa como arte naquele momento. E o surrealismo, uma vanguarda que eu gosto muito, que tem como ícone, né, o Salvador Dalí, e algumas obras surreais. Vamos lá. Como o expressionismo preocupava-se com a sondagem do mundo interior. Então tem isso em comum com o surrealismo, né? O que tem o homem dentro do homem, o mundo interior do homem, a liberação do inconsciente e a valorização do sonho. Esse fascínio pelo que transcende a realidade aproximou os surrealistas das ideias do psicanalista austríaco, Sigmund Freud. Então, tem muito da psicanálise ali também, do psicológico, da psicanálise, do interior, que já era uma praia, né, do psicanalista Sigmund Freud, e que vai ter a amplificação disso nas obras de Salvador Dalí, sem sombra de dúvida, o maior nome do surrealismo de todos os tempos, né? Muito bem. Essas seriam as principais vanguardas que a gente teve contato, né? Que influenciariam bastante a nossa produção. E aí, no enfervecer dessas vanguardas, né?
efervescer desses acontecimentos, a gente tem um momento fundamental para a nossa literatura, que é a Semana de Arte Moderna. Vamos entender um pouquinho o que foi a Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna de 1922, também conhecida como Semana de 22, realizada em São Paulo, no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro, teve como principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música. Mudar, subverter uma produção artística, criar uma arte essencialmente brasileira, embora com sintonia com as novas tendências europeias. Essa era basicamente a intenção dos modernistas. Então, trazer e caminhar com as vanguardas, trazendo coisas novas, subverter alguns conceitos antigos, enfim. Essa era a ideia de transformar mesmo a arte no Brasil. E a Semana de Arte Moderna, 1922, ela vem em comemoração ao centenário da nossa independência. A independência foi proclamada em 7 de setembro de 1822, ou seja, no ano de 1822, em 1922, acontece o centenário da independência, consequentemente a Semana de Arte Moderna. A gente espera que em 2022 aconteça uma outra e que também seja um marco de mudanças nas artes, quem sabe, e a gente possa, espero estar vivo até lá também, mas vou estar mais velhinho, com certeza, já estou com a barba ficando branca, vou estar bem mais velhinho, mas acredito que vivo, se Deus quiser, então vivenciar o bicentenário da nossa independência e, consequentemente, quem sabe uma nova Semana de Arte Moderna, trazendo, se não uma Semana de Arte Moderna, uma nova Semana de Arte Contemporânea ou Neomoderno, sei lá o nome que se terá, mas também trazendo revoluções também para a arte, né? Transgredindo, subvertendo os padrões que nós temos hoje. Seria fabuloso. O catálogo da semana apresenta nomes como, são todos nomes importantes para a arte, não só a literatura, mas qualquer forma de arte brasileira, como Anita Mafaldi, Di Cavalcante, Ian de Almeida Prado, John Grass, Oswaldo Goeldi, entre outros. Na pintura e no desenho, Victor Brecheret, Edelgar Leão Veloso e Wilhelm Harberg. Na escultura, Antônio Garcia Moya e Jorge, esse nome é complicado, hein? Pxi Rembel. Na arquitetura. Entre os escritores encontrava-se Mário e Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, Sérgio Millier, Plínio Salgado e outros mais. A música estava representada por autores consagrados, como Villa-Lobos, Guilherme Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. Né? Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, acho que também é um compositor, acho que da área musical também, bem conhecido de todos nós. A semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou com um valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela época. Ou seja, no momento que ela ocorre, não foi muito valorizada. Ocorreu aquilo tudo, escandalizou, não sei o quê, transgrediu um monte de coisa, mas ela naquele momento não teve o valor que futuramente, que posteriormente, historicamente ela teria. Historicamente é um fator fundamental para as nossas artes, mas nossa, muito, muito importante mesmo. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comum a todos, por isso ela se dividiu em diversas tendências diferentes, todas pleitando a mesma herança, entre elas o movimento Pau-Brasil, o movimento Verde e Amarelo e o Grupo da ANTA, e o movimento antropofágico. Os principais meios de divulgação desses novos ideais eram a revista Claxon e a revista da Antropofagia. Esses movimentos, né, o Pau-Brasil, Verde e Amarelo, ou o Grupo da ANTA, o movimento antropofágico, a gente vai estudá-los no modernismo propriamente dito. A gente tem no modernismo algumas divisões e a primeira geração ela está envolvida nessas tendências, tá? Nesses movimentos. Então, isso fica para uma próxima conversa, para um próximo encontro, quando falarmos do modernismo propriamente dito. A Semana de Arte Moderna, ela é um marco inicial. Ela, agora sim,
faz realmente a passagem de bastão que durante aquele período de 20 anos que a gente teve a fase e a corrente pré-moderna, ainda não, olha, somos modernistas, não. Está na transição ainda, a gente não pode dizer que aquela obra é uma obra realmente com características modernistas, mas a partir da Semana de Arte Moderna, sim, a gente pode cravar, inicia-se aqui o modernismo no Brasil. Então, até um próximo encontro para começarmos a desmembrar essa escola tão sofisticada, tão inovadora e tão rica que é a escola moderna brasileira. Até breve, moçada.